Oi, meus alunos. Hoje nós vamos fazer a devolutiva, né, a correção das atividades que foi agora da semana do dia 12, certo? Então, nós vamos aí pega a apostila de vocês, né, e nós vamos fazendo a correção. Então, eu coloquei aqui para vocês, que é da página 17, a atividade 5. Então, o que que ele fala aí? Que o gráfico f de x igual a x ao quadrado mais c continua a ser uma parábola. Então, quando é uma parábola, você já sabe que é uma equação do quê? Uma funçãozinha aqui do quê? Do segundo grau, né? Que tem o 2 aqui elevado, então é segundo grau. Então, é parábola. Mas seus pontos são deslocados em relação ao conteúdo gráfico de y igual a x ao quadrado. Complete a tabela e construa os gráficos das funções indicadas no mesmo plano cartesiano. Ou seja, nesse gráfico, nesse plano cartesiano, nós vamos fazer o f de x, o g de x, o h de x e o m de x. O f de x, no caso aqui, ele já fez, né? E ele já fez aqui a parábola, certo? Reparar que aqui na frente do x está positivo, então a parábola é o que? Para cima. Aqui ele é positivo, também vai dar para cima. Aqui também ele é positivo, né? Que é o a, que está acompanhando com o x ao quadrado, é positivo, então a parábola é para cima. E aqui também o a é positivo, então é para cima, tá? Isso é importante vocês saberem. Agora, esse daqui, vocês viram que esse número aqui independente aqui é o c, tá? Por isso que ele fala que ax ao quadrado mais c. Então, esse czinho aqui é esse aqui, ó. O c aqui é 1, o c aqui é menos 1 e o c aqui é menos 2. E o c aqui, quando não aparece, é 0. E esse C é o ponto onde vai na reta aqui do eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, vocês viram que aqui, ó, ele foi aonde aqui? No zero, o ponto da parábola. Porque o X não, o C não apareceu aqui, então é como fosse aqui mais zero. Esse C aqui é de quanto de vocês? Zero. Esse outro aqui, ó, se vocês forem reparar, o C é quanto? 1. Então, o ponto vai bem aqui, ó, nesse 1 aqui, tá? Do Y aqui positivo. Então, aqui que vai sair a outra parábola, certo? Eu vou fazer aqui, depois a gente vai ligando os pontos, mas se não for para ligar os pontos, fazer só representando, ele seria isso daqui, ó. Certo? Então, aqui seria quem? O meu G, X, certo? Esse C aqui, ele vale quanto aqui? Menos 1. Então, aqui no gráfico, onde que tá aqui? Tá aqui o menos 1, né, no Y. Então, o ponto da parábola seria aqui. Então, só esboçando aqui, ele seria mais ou menos isso daqui, ó. Tá torto aqui o meu, mas vamos colocar aqui, que seria o HX, certo? E esse outro aqui, o meu C, ele vale quanto? Menos 2. Então, seria o ponto onde aqui? Aqui no menos 2. Então, daqui ia sair uma outra parábola, certo? Que ia dar o MX. Então, é importante vocês saberem que aqui, ó, quando tem o termo independente aqui, é o ponto onde ele vai aqui no eixo do Y, o eixo das ordenadas, tá? Então, aqui é o Y, escrever aqui, ó, Y, eixo das ordenadas. E quando for o eixo X aqui, que são das raízes, o eixo X, a gente fala o eixo das abscissas. Tá? E aqui na tabela, o que que nós vamos fazer, ó? O seu X aqui, você vai olhar aqui, ó. Quanto que vale o X aqui? Menos 2. Então, coloca entre parênteses, porque ele tá negativo. Então, é menos 2 elevado ao quadrado e copia o mais 1. Então, aqui, ó. Tá negativo aqui, mas o expoente é par, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, 2 elevado ao quadrado é quanto? 4. 4 com mais 1 vai dar quanto? 5.
certo? Então, aqui você tinha os pares ordenados aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na frente. Vou colocar aqui em cima para vocês, só para mostrar. Seria o x menos 2, que ia ligar com y, quanto? 5. Então, você ia pegar aqui, ó, no x aqui, menos 2, certo? E você ia ligar com quem aqui? Com o número 5, certo? E daí, você ia fazendo a parábola. Nesse caso aqui, vocês podem ligar depois certinho, que ele vai dar certinho a sua parábola. Aqui eu só fiz a representação, tá? Então, esse é do x menos 2, que liga com quem? Com o 5, tá? Então, aqui, ó, menos 2. Vai ligar com quem aqui? Com o 5. Certo? E assim por diante, tá? Então, aqui tá torto, mas depois vocês vão fazendo. Vamos só terminar a tabelinha, então, aqui. Então, aqui vai ficar no lugar do x, quanto que é agora? Menos 1. Elevado ao quadrado e copio mais 1. Aqui, no caso, é negativo, mas expoente é par. 1 vezes 1 vai dar 1, né? 1 com mais 1, 2. Aqui é 0, então não precisa colocar entre parênteses. 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado, que é 0 vezes 0, dá 0. Com mais 1, vai dar 1. Aqui, 1 elevado ao quadrado e copio 1, positivo. 1 ao quadrado, 1. Com mais 1, 2. Aqui, 2 elevado ao quadrado e copio mais 1. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 com mais 1, 5. Então, você tem os pares aqui, menos 1 do x, que vai ligar com quem lá do y? Com 2. O 0 do x, então, o ponto vai aonde? Lá no 1 do y, certo? O 1 do x, que vai ligar com 2 do y. 2 do x, que vai ligar com quem do y? Com o 5. Então, você vai fazendo aqui depois, tá? Daí, você vai encontrar esse daqui, ó, que é o gx, tá? Agora, do hx. Do hx, mesma coisa, o x não é ao quadrado, aqui não tá negativo, então, deixa o valor do x em parênteses, porque tá negativo. Elevado ao quadrado, menos 1. Então, aqui, menos 2 elevado ao quadrado, não seria 4? 4 tira 1, vai dar quanto? 3. Depois, aqui, menos 1, né, que aqui é menos 1, elevado ao quadrado, e copio menos 1, que é aqui da função. Menos 1 elevado ao quadrado não é 1? 1 menos 1 vai dar quanto? 0. Agora, aqui é o 0, não precisa colocar entre parênteses. 0 ao quadrado e copio menos 1. Então, 0 ao quadrado é 0. 0 menos 1 vai dar o quê? Menos 1. Agora, aqui não é 1, então, vamos colocar 1 no lugar do x, eleva ao quadrado e tira 1 lá. 1 ao quadrado é 1, menos 1 vai dar 0. Agora, aqui, 2 elevado ao quadrado, menos 1. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 tira 1, 3. Então, aqui você tem os pares ordenados. Menos 2 do x, tá aqui. Você vai ligar com quem? Com o 3 positivo. Então, com esse 3 aqui. Então, você vai ligando, certo? Então, que ele vai dar essa parábola aqui, que é do hx, tá? Depois, vamos fazer essa daqui? Então, vai fazer a mesma coisa. O x aqui vale quanto? Menos 2. Então, é menos 2 elevado ao quadrado e copio menos 2. Aqui, menos 2 elevado ao quadrado, 4. 4 no menos 2, 2. Agora, menos 1 elevado ao quadrado e copio menos 2. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1, né? Porque é menos 1 vezes menos 1, vai dar 1 positivo. 1 positivo com menos 2 vai dar, então, menos 1. Agora, 0 ao quadrado, menos 2. 0 ao quadrado é 0. 0 tira 2, fica o menos 2, tá?
Daí, agora, o próximo, 1, que é o valor de x ao quadrado, menos 2. Aqui, 1 ao quadrado não é 1. 1 ao quadrado fica 1 positivo, com menos 2, então vai dar 1 negativo. Aqui, 2, que é o valor do x aqui agora, elevado ao quadrado, copio menos 2. Então, aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, 4. 4 tira 2, vai dar quanto? 2, tá? Então, esses valores vocês vão ligar. Então, aqui do x menos 2, você vai ligar com quem? Com o 2, e assim por diante. Então, você vai chegar aqui nessa parábola aqui, que é do mx, tá bom? Então, aqui vocês já viram, nós vamos para a letra, para o número 6, atividade 6, vou colocar aqui. Então, o que ele fala aí? Explique quando o gráfico de uma função do tipo y igual a x ao quadrado mais c passa pela origem. Gente, presta atenção um pouquinho. Esse c aqui eu expliquei para vocês que ele é quem? Lá no meu y, né? Que vai passar lá na reta do y, certo? E aqui não é o x e esse não é o y, então o y tem que dar quanto aqui? 0, né? Então, vocês vão colocar aí que o c é igual a 0, tá? Daí agora, nós vamos para a atividade 7, eu vou pegar outra folha, o que ele fala aí? Sabendo que o gráfico da função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de 0, é uma parábola. Então, aqui, né, o a não pode ser igual a 0, senão fica uma equação do segundo grau. Como é uma parábola, é uma equação do segundo grau. Eu vou pegar outra folha agora, que vai estar na página 18. Então, na página 18, tem um quadro também aqui para vocês fazerem. Mesma coisa, né? Parecido com a da página 17. Você vai substituindo os valores de x no lugar de x, tá? E aqui vai colocar o par ordenado. Então, aqui você vai colocar os seus pares ordenados. Vamos colocar entre parênteses aqui, certo? Que vai ser os pares ordenados. Você já tem seus valores de x, que é o primeiro que sempre é o x. Você vai encontrar quem aqui? O y. Aqui é menos 2 embaixo. Aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 1, 2, aqui é 3, 4 e 5. Então, você vai encontrar os valores de y aqui, é o valor que vai dar aqui agora. Então, nós vamos substituir. Aqui não é x ao quadrado, então aqui não é menos 3, então é menos 3, deixa entre parênteses, elevado ao quadrado, menos o 2 eu copio, vezes. Então, quem tá acompanhando aqui com a letra, fica multiplicando. No lugar do x, coloca aqui o menos 3, que é entre parênteses, e depois copia o menos 3. Então, aqui você vai resolver, ó. Então, você vai fazer o seguinte, menos 3 elevado ao quadrado, que tá negativo, mas o expoente é par, fica positivo. Então, 3 vezes 3, 9, certo? 9, né, que vai dar aqui, vou colocar aqui em cima, ó, vai dar 9 aqui. Aqui, menos com menos, vai dar mais. 2 vezes 3 vai dar 6. E copio o menos 3, certo? Então, o que acontece aqui? Você tem aqui 15, né? Somando aqui os positivos, tem 15. Tirando 3, que vai dar quanto? 12. Então, é isso que vocês vão fazer em cada um deles, tá? Então, aqui vai dar 12, tá? Daí, você vai colocar aqui 12 no lugar de quem? Do y, né? Que é do par ordenado, menos 3, que vai ligar com o 12, certo? Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar o menos 3 aqui, que é do x, e você vai ligar ele lá com o 12, certo? Depois, você vai fazer a mesma coisa com o lugar do x aqui, você vai colocar quem agora? Menos 2. Elevado ao quadrado, copio menos 2, vezes no lugar do x menos 2, copio menos 3. Então, aqui vai dar 4. Aqui, menos com menos vai dar mais, vai dar 4, né, no caso. Daí, o que você vai fazer aqui? Então, aqui vai ser 2 elevado ao quadrado, 4.
4. Aqui, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, 4 com mais 4 vai dar 8. 8, tirando 3, vai dar quanto? 5. Daí, você vai colocar o 5 aqui, tá? Daí, você vai pegar o 2, que aqui no caso é menos 2, né? Menos negativo. Menos 2 do x. Enxerguei aqui, você não tá precisando enxergar. Menos 2 do x. E vai ligar com o 5. Certo? Depois, você vai fazer mesma coisa. No lugar do x, vai colocar quem agora aqui? Menos 1, elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, fecha parênteses, tá negativo, fica mais fácil para trabalhar. E copio menos 3. Então, aqui, ele vai dar, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 1, 2. Então, 1 com mais 2, 3. 3 tira 3, vai dar quanto? 0. Então, aqui vai dar 0. Então, o que ocorre aqui, ó, presta atenção. Quando dá menos 1, aqui deu 0, que é o y, você vai, quando um dos pares ordenados aqui, no caso, é 0, você vai onde ele está o número, que não é no x, que ele está o menos 1. Então, menos 1 vai bem aqui no ponto do x, tá? Então, é isso que você vai fazer, tá? Então, agora, você vai fazer com 0, né? Mesma coisa. Então, vamos lá, aqui vai ficar 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. Já vou colocar direto o resultado, tá, gente? Senão não vai dar, o vídeo vai ficar muito extenso, daí depois não sei se dá pra fazer tudo. Então, aqui vai dar menos 3, tá? Aqui vai dar menos 3, né? Depois, você vai substituir 1, menos 2 vezes 1, menos 3, igual. Aqui, ele vai dar menos 4, então, você já coloca aqui menos 4. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3, que vai dar aqui menos 3. Então, aqui você já coloca menos 3. Eu tô fazendo assim, sem comentando agora, pra gente ir um pouquinho mais rápido aqui com o vídeo, pra não ficar muito extenso, tá? Eu acho que deu pra entender, né, essa parte, como que vai substituindo aqui, e você vai resolvendo, certo? Então, eu vou colocar aqui pra vocês, tá? O resultado já direto, pra vocês, daí vocês vão fazendo e depois com calma, né? Vão vendo se fez certo o resultado, se chegaram no resultado que tem que chegar. Qualquer dúvida, daí vai falar no particular pra mim, certo? Aqui eu só coloquei como inicia, né? Como vocês fazem. Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5, menos 3 copia. Que aqui vai dar 12 e aqui vai dar 12. Então, nós vamos ligar os pontos. Aqui eu já liguei, né? Menos 1, 0. Aqui 0 e menos 3. Então, esse menos 3 aqui não é do y, então, o ponto vai aqui, ó, no menos 3 do y. Depois, 1 com menos 4. Então, 1 do positivo e vai ligar, no caso, com menos 4, aqui do y. Então, o ponto vai aqui. Depois, 2 do x vai ligar com menos 3. Então, vai ligar aqui, ó. Depois, 3 do x e 0 do y, então, vai o 3 lá do x. 4 do x com 5 do y vai aqui. E 5 do x com o 12, então, vai mais ou menos aqui, tá? Então, vocês vão pegar, vão fazer ligando as parábolas, né? Vai ligando os pontos, tá? Vai dar essa parábola aqui, tá? O meu deu torto aqui, porque tô sem régua. Vocês fazem com régua aí bonitinho, então, vai acontecer isso daqui. Daí, o que ele pede? Fez isso daqui, vai para analisar na número 8. Então, na número 8, ele fala o seguinte aí. Observe o gráfico construído na questão anterior, que é esse gráfico. Descreva o que você observou em relação ao ponto 0, menos 3. Ó, 0 aqui e o menos 3 aqui. Então, o que aconteceu? Ele passou aqui no eixo Y. Então, você pode colocar que a parábola passa pelo eixo Y. Então, vamos colocar aqui a parábola intercepta, vamos usar essa palavra, porque intercepta o eixo Y.
Então, o que acontece? Esse daqui não é o Y aqui, e é onde que ela foi aqui, ó, que não é o eixo Y. Então, ela passou aqui no eixo Y, certo? Daí vem a letra B, né? Que é essa daqui, a letra B, que tá apagado aqui, letra B. Descreva o que você observou em relação aos pontos menos 1 e 0 e 3 e 0. Ó, esse menos 1 aqui é do x e esse 3 aqui é do x. Então, eles são as raízes, certo? Da função. E se você for olhar aqui, ó, o menos 1 tá aqui e o 3 tá aqui, ó, tá no eixo x. E eles estão aqui no eixo x. Então, esses dois aqui são quem? São as raízes. Tá? Depois, na letra C, o que ele fala a letra C aqui? Tá apagado. Descreva o que você observou em relação aos pontos menos 3 e 12. Então, com a menos 3 e 12, 5 e 12. Então, aqui, ó, seria uma simetria entre eles, ó. E o espaço, no caso aqui, entre eles, é a mesma coisa. Então, ela tem uma simetria. Então, o que você pode colocar aqui? Então, você vai colocar que os pontos são simétricos, ó. Esse é simétrico com esse é simétrico com esse é simétrico com esse, e esse é simétrico com esse, certo? Ou seja, aqui eles têm o que? O mesmo espaço de um pro outro, aqui é uma simetria e é uma reta no que? Na vertical. Então, vamos colocar alguns aqui, vamos colocar, os pontos são simétricos, vamos colocar aqui, os pontos são simétricos, né? A parábola é uma simetria, então vou colocar a parábola é simétrica. O eixo da simetria da parábola é uma reta, vocês viram o que é uma reta, no caso vertical, né? Porque aqui, no caso, ó, se você for olhar aqui, no vertical, então aqui tá sempre esse com esse com esse, certo? Então, estamos aqui no eixo Y. Então, vamos colocar aqui o eixo de simetria da parábola. É uma reta. Reta, vamos colocar aqui. Tá. Eu acho que aqui tá bom, daí nós vamos agora para a próxima folha, tá? Porque aqui note-se que daí aqui, no caso, ele tá explicando para vocês, certo? Tem a letra D, tá apagadinho aqui, vamos fazer aqui a letra D. Descreva o que você observou em relação ao ponto 1 e 4. Então, você tem aqui um do X, aqui não é 4, aqui é menos 4, tá, gente? Tá apagadinho aqui. 1 e menos 4, porque tá ligando aqui, ó, 1 com menos 4. Então, esse ponto aqui é o ponto mínimo, né? Então, nós vamos colocar aqui que é o ponto mínimo, tá? E é o ponto, no caso, onde que a curva muda de direção. Então, aqui vem pra cá, aqui vem pra cá, né? Então, vamos colocar aí o ponto em que a curva muda de direção. Tá? Então, olha, deixa eu ver se dá para vocês olharem aí certinho. Aqui. Aqui. Certo? Então, agora nós vamos na página 19. Deixa eu pegar a página 19. Então, vamos ver aqui. Opa, um pouquinho para cá, se não dá para ver. Isso. Então, eu vou ler para vocês aí.
Indique qual dos gráficos abaixo expressa uma proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra. Quando ele fala o quadrado da outra, a gente presta atenção. É uma equação de segundo grau, ou seja, ele vai dar o quê? Parábolas, tá? Considerando a grandeza x e y em que y igual. Ó, presta atenção. Quem está acompanhando com x ao quadrado é o meu a. Então, o meu a aqui é 0,25. Então, presta atenção. Se ele é positivo, aqui positivo, né? Ele é positivo. A minha parábola, a boquinha é virada para cima, tá? Quando ele é positivo. Quando ele for negativo, daí é para baixo. Mas nesse caso aqui, tá positivo, é para cima. Então, o que acontece? Se a parábola é voltada para cima, não pode ser a letra A, já pode descartar. Não pode ser a letra D, pode descartar. Quem que sobrou aqui? Sobrou 3 com a boquinha para cima, certo? Olhe lá no C também, aqui o meu C, que é o termo independente, então vamos colocar aqui o C é igual a 10, é onde passa lá no eixo Y, tá? Ele passa lá no eixo Y. Se ele passa no eixo Y, veja onde tá passando no eixo Y. O eixo Y é esse daqui, ó. Aqui tem passando aqui? Não. Que tá passando aonde no eixo Y? No zero. Então, não pode ser. No eixo Y aqui, ó, tem o 10 aqui e tem o 10 aqui. Então, ele pode ser uma dessas duas aqui, tá? Como que eu vou saber, no caso, qual das duas que é? Então, eu aconselho vocês a usar o x-vértice para vocês verem aqui esse ponto aqui, ó, da parábola aqui, ó. Esse ponto da parábola, aonde que ele vai dar? Esse daqui, ele vai dar aqui no menos 4. E esse daqui, ele vai dar onde aqui? No menos 2, né? Então, eu tenho que ver aqui, achar meu x-vértice, porque aqui não é a linha do x, o eixo x, que é das abscissas, eu tenho que ver quanto que ele vai dar. Se ele der menos 2, é essa daqui. Se ele der menos 4, vai ser essa daqui. Então, vamos lá. X-vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Gente, vai vir na prova de vocês da P, essa questão, tá? Então, preste bem atenção, né, na hora de analisar o gráfico, tá bom? Quando é o x-vértice, é aqui, ó, que você vai analisar aqui, que é onde tá a raiz aqui do x, tá? Então, vamos ver aqui, ó, x-vértice é igual menos b. Então, menos é da fórmula. E o seu b é quem tá acompanhando, vamos olhar lá aqui na função, é quem tá acompanhando com x. Então, o seu b aqui, ele vale quanto aqui? 2 positivo. Só que aqui, como a fórmula é negativa, vem aqui menos 2, tá? Sobre o 2, eu copio cada fórmula, vezes o a. O meu a vale quanto? Não é quem tá acompanhando com x ao quadrado? Ele vale 0,25. Então, o que você vai fazer aqui? Menos 2, copio. E aqui você vai multiplicar 2 vezes 0,25, ó, vai dar 4. Vai dar, desculpa, vai dar meio. Vamos fazer aqui, ó. Vai dar meio, né? 0,25 vezes 2. 2 e 5, 10, vai 1. 2 e 2, 4, com mais um 5. 2 e 0, 0. Duas casas, duas casas. Esse 0 pode cancelar. Esse 0 da frente também pode cancelar. Dá 0,5, deu meio. Bom, para dividir agora, ó, menos com mais, vai dar o quê? Menos, né? Então, ó, 2 dividido por 0,5. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Uma. Então, aqui minha vírgula tá escondidinha, coloco uma casa. Então, aqui no caso, pode tirar vírgula, pode tirar vírgula. Esse 0 não vale mais nada. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. 4 vezes 5, 20. Então, aqui ele deu quanto? Menos 4. Se ele deu menos 4x vértice, então, você vai olhar aqui, ó. É menos 4, certo? Então, não pode ser essa. E esse menos 4, ele tá ligando com quem aqui do y? Com 6. E aqui tá, então, se ele tá, vamos ver essa daqui que a gente já sabe que é a letra B, deu 6. Para você saber se o y dá 6, é só você pegar essa função e no lugar do x aqui, substituir por menos 4. Substituindo aqui no lugar menos 4 aqui, que é o quadrado, depois 2 vezes menos 4 e fazer a conta, esse y aqui ele vai dar igual a 6. Ele vai dar certinho aqui onde vai ligar aqui no eixo y,
certo? Então, essa atividade aí, né, tem bastante coisinha para ser vista. Então, agora nós vamos para o número 10. A 10, gente, vamos analisar também. Analisando as informações apresentadas no gráfico, a expressão algébrica que corresponde a cada uma das parábolas. Primeiro, você vai olhar aqui o A seu. Esse A aqui é como se fosse -1, é negativo. Se é negativo, a parábola é o que? Para baixo. A única que tá para baixo é essa daqui, então eu já encontrei, esse aqui já é meu A, tá? Já pode ir eliminando. Então, essa questão que você já eliminou, que aqui é o seu A. Aqui é positivo e positivo. Então, aqui também as duas estão para cima. Então, o que vocês vão fazer? Olha, presta atenção um pouquinho. Quando você percebe que você tem uma, no caso, uma função, aqui no caso tá completa, né? E aqui você vê que não tem o B. Então, o seu B aqui é igual a 0. E quando o seu B aqui não tem o B, que seria os valores que estivesse acompanhando com X, né? E aqui você não tem. O seu B é 0, as duas raízes, então eu vou colocar aqui as duas raízes é o mesmo módulo. O que é módulo? Módulo é um que tá positivo e outro que tá o quê? Negativo. E tem que ser o mesmo número lá no eixo X, aqui no eixo X. Se você for olhar essa primeira aqui, ele tá com -2 aqui no X, e aqui ele tá com quanto no X? Com 2. Se você for olhar aqui no X, aqui ele tá com -2, e aqui ele tá com quanto? Com 4. Então, quem que tá, no caso, com a mesma raiz e com sinais diferentes? É essa daqui, tá -2 e 2. Então, quando não aparece o B, que o B é igual a 0, você já vai olhar aqui, ó, aqui no eixo X. Então, você já sabe que aqui vai ser a letra B. E essa daqui vai ser quem? A letra C. Mas como você sabe que essa daqui é C? Ó, presta atenção. Esse -8 aqui, lembra que eu falei para você o C, que ele aparecia lá no eixo Y, que corta o eixo Y, e aqui não cortou no eixo Y, aqui não é o eixo Y, aqui é o eixo Y, certo? E aonde que cortou aqui no eixo Y? No -8, certo? Então, é isso, você vai descartando as questões, tá? E vai acontecer isso na prova da P também, tá? Agora, nós vamos para número 11. Acho que essa foi a última, né, que eu pedi para vocês do plano, né? Então, vamos prestar atenção aqui um pouquinho. Tá fraco aqui. Vou passar uma caneta para ficar mais forte. Então, vamos ver aqui. Então, o que acontece? Olha, ele fala uma função de segundo grau é expressa genericamente por f de x. Então, aqui é onde A e B, onde A, B e C são coeficientes reais, que o A é diferente de zero, por isso que é uma equação que é de segundo grau, são parábolas. Se uma função de segundo grau tem o coeficiente A negativo, então aqui o A dele é negativo, o B dele também é negativo e o C é nulo. Então, ó, presta atenção um pouquinho. Quando fala que A é negativo, então todas as parábolas são o que? Voltadas para baixo. E aqui todas estão voltadas para baixo, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele fala que o C é nulo, quer dizer que você não tem, no caso seria 0. Então, ele vai passar lá no eixo da origem, que é 0. No Y, aqui passou no 0, aqui não tem o número, não tá no 0. Aqui tá no eixo X, e aqui ele tá um pouquinho mais para cima aqui, né? Então, o único que passou, no caso, no eixo, na origem, que é 0, que é o C, lembra que eu falei para vocês olharem no C, aonde vai passar no eixo Y, é a letra D. Então, a resposta é a D. Espero que vocês tenham acertado
E qualquer dúvida pode chamar no particular, tá?